tarde a todos. Me chamo Thaís Oliveira, coordeno a residência multiprofissional aqui do Rio. E é com muito orgulho que dou abertura a este grande evento, a mais uma edição da nossa jornada de residência do Rio. Lembrando que a nossa jornada não é só da residência multiprofissional, nós contamos também com a residência médica, então nós temos a residência médica, a residência de enfermagem, a residência de odontologia, a residência de serviço social e a área de biologia e biomedicina também nesse momento conosco. Convido então a residente Luísa, residente de odontologia da unidade, para a apresentação do primeiro tema. Boa tarde a todos. Eu sou a Luísa, sou cirurgiã dentista e residente de segundo ano aqui do programa de residência multiprofissional em hematologia e hemoterapia do Rio. E eu vou falar um pouquinho sobre a atuação de hemocentros como suporte à atenção básica. Esse daqui são os residentes do segundo ano, né, que atualmente abrange biomedicina, odontologia e o serviço social. Um sumário brevemente para a gente ver o que a gente vai falar mais na frente. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, né? Onde o Estado ele é responsável de acordo com as necessidades dos usuários, e essa política faz parte dos rolos de políticas sociais e engloba atividades que podem ser caracterizadas por omissão ou por ações e respostas a problemas relacionados às necessidades básicas sociais, culturais e ambientais. E a atenção básica é a porta de entrada do usuário do sistema de saúde, onde são feitas ações de saúde, podendo ser de caráter individual ou coletivo, e voltadas de forma integrada à promoção de saúde, né, de prevenção de agravos, tratamentos e reabilitação da saúde dos indivíduos, dos familiares e das comunidades. Aí vamos falar um pouquinho sobre o hemocentro como a porta de entrada, né, da atenção básica. Os usuários eles têm procurado os hemocentros a fim de realizar alguns exames de rotina. E essa procura pode se dar por motivos de dificuldade de acesso desse usuário à atenção básica, como o sucateamento do SUS e a falta de investimento na saúde pública, o horário de funcionamento da coleta dos postos de saúde, que são um pouco mais limitados, a falta de conhecimento desse usuário dos níveis de atenção, assim como o constrangimento desses usuários em procurarem postos de saúde para fazer testagens de infecções sexualmente transmissíveis, e a população, né, que tem um estigma de que ser doador de sangue é sinônimo de ser saudável. E isso mostra para a gente que esses doadores têm uma confiabilidade muito grande no processamento do sangue. Aí vamos falar um pouquinho de doação responsável, né, onde o doador voluntário cabe compreender as etapas que fazem parte da doação de sangue, os critérios que permitem ou impedem uma doação e os reais impactos que esse ato proporciona na vida do receptor. E essas aqui são algumas leis, né, que contribuem para a promoção de doação e a transfusão de sangue mais segura. A Organização Mundial da Saúde regulamentou que a doação de sangue ela deve ser realizada de uma forma consciente, responsável e segura tanto para o doador quanto para o paciente que receberá o sangue. O artigo 199 da Constituição Federal de 1988 diz respeito à forma geral, às condições e os requisitos para doação. E o decreto de 95.721, de 88, também estabelece a obrigatoriedade na identificação e no cadastramento do doador. A Lei 10.205, de 2001, que dispõe a respeito da captação e proteção do doador e ao receptor, e a Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, de 2017, que fornece informações significativas quanto ao regulamento para doação e processamento do material biológico doado, estabelecendo parâmetros importantes. Atualmente, essa portaria é um dos principais padrões para a atuação dos hemocentros do país. Inclusive, o Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcante, que é o Rio, que é o atual coordenador do estado do Rio de Janeiro. E ele atua no processo hematológico e hemoterápico, oferecendo assistência e serviço de saúde através do tratamento e do acompanhamento dos pacientes, ou a partir do fornecimento do sangue para os estoques de sangue dos hospitais que, de alguma forma, possuem um convênio com o SUS. Além disso, o Hemorrio ele conta com atribuição de ensino e pesquisa, né, possuindo cursos de especialização
como o programa de residência médica e o programa de residência multiprofissional, que atualmente abrange 4 categorias profissionais, que é a biomedicina, a enfermagem, a odontologia e o serviço social. E no cotidiano de atuação dessas diversas áreas, foi observado pelos residentes que há doadores que não conhecem o processo de doação de sangue e muitas pessoas buscam o serviço a fim de realizar exames devido à facilidade de acesso quando se compara à atenção básica. Sendo assim, o nosso objetivo aqui é refletir um pouco sobre como os hemocentros têm contribuído com o instrumento de atenção básica em meio aos desgastes das instâncias organizacionais da política de saúde e como o impacto desse sucateamento do SUS pode se relacionar e influir na modificação das funções dos hemocentros. Agora eu vou passar a minha palavra para a assistente social Isabelle, para falar um pouquinho mais. Boa tarde. Eu vou seguir falando sobre o trabalho, dando prosseguimento à apresentação. Bem, o nosso trabalho foi um estudo de revisão bibliográfica realizado por meio de uma leitura analítica, exploratória e interpretativa. Nós utilizamos artigos de bases de dados online de livre acesso, livros e sites governamentais e reportagens jornalísticas do período de 2017 a 2022. E como termos, ou eixos de análise, nós utilizamos o SUS, a atenção básica, doação de sangue, centro de testagem e aconselhamento, inaptidão de doadores e indicadores de produção. Nós realizamos uma linha para identificar os marcos teóricos. Então, nós iniciamos no ano de 1940, com a criação dos serviços de transfusão de sangue, que são os STS, e também foi um período de grande importância, porque houve o primeiro Congresso Paulista de Hemoterapia e a formação das protoformas de saúde. Em 1965, nós temos a formação da Comissão Nacional de Hemoterapia. Em 80, a formação da Política Nacional de Sangue e a criação do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados. Em 1988, nós temos a formação da Constituição Federal, a promulgação da Constituição Federal. E em 1990, a criação da Lei 8.080 e a 8.842, que regulam a saúde e o SUS como um todo. Sistema Único de Saúde. Pode passar. Bem, todas essas legislações, esses marcos temporais, eles são importantes para a constituição não só do Sistema Único de Saúde, mas também para a rede de hemoterapia como um todo. A formação das legislações que vão regular os serviços de hemoterapia e hematologia a nível nacional. No Hemorrio, as etapas da doação, no Hemorrio, enfim, na Hemorrede, nos hemocentros, as etapas de doação, elas iniciam na captação do doador. Então, os doadores, eles chegam na instituição através das captações, da demanda espontânea. A doação é um ato altruísta, então, enfim, esse doador, ele chega e ele vai realizar o cadastro e a triagem. Esses dois pontos, eles são de suma importância para a gente definir os primeiros critérios de inaptidão. No cadastro, eles recebem um formulário. Eles são instruídos a preencher esse formulário da forma mais verdadeira possível, para que seja identificado se esse doador ele está apto para poder realizar a doação. Não somente pela bolsa que nós vamos receber, mas para saber se ele, de fato, ele está apto, a nível, está saudável para realizar a doação e não correr o risco de também sofrer alguma questão relacionada à coleta. Então, a triagem ela é responsável também por identificar essas questões. Bem, passada a coleta, esse material biológico ele é processado nos nossos laboratórios, são realizados diversos testes para que, de fato,
esse sangue ele chegue para a transfusão, ele chegue para o paciente com o máximo possível de certeza de que ele, de fato, é um sangue bom, né, para doação. E alguns critérios de inaptidão são procedimentos odontológicos, vacina, uso de medicamentos, enfim, e sorologias como HIV, HTLV, hepatites, que também são testadas a nível laboratorial. Pode passar, Luiz. Bem, a nossa discussão, ela inicia no SUS. A partir dos nossos marcos teóricos, a gente consegue identificar a criação do SUS e das legislações. Porém, é importante frisar que a sociedade, né, o Brasil como um todo, ele sofreu contra-reformas ao passo que as legislações eram formadas. Então, nós sofremos contra-reformas nas nossas políticas sociais que trouxeram impactos para todas como um todo, mas principalmente para as políticas de saúde, que foram impactadas com a diminuição dos investimentos, sucateamento, os desmontes, e que vão impactar nos nossos serviços como um todo, né, que é o que a gente traz como discussão. O que acontece? Os serviços de saúde, eles atendem em sua legislação a toda a população, mas com essa diminuição dos investimentos, esses serviços eles não conseguem chegar a toda a população. Então, dentro da população que utiliza o SUS, nós vamos ter dois grupos. Aqueles que vão conseguir acessar os serviços particulares, vão conseguir pagar, e aqueles que não vão continuar dependendo unicamente do SUS, e principalmente falando dessa questão das unidades básicas de saúde. Dentro das unidades básicas de saúde, também a diminuição dos investimentos, né? Ela também faz parte do SUS. Então, essa população ela vai acessar essas testagens, esses exames, quando estiverem disponíveis. E, na maioria dos casos, ela vai receber o tratamento quando aquele diagnóstico já estiver agravado. Quando o doador, o possível doador, ele é chamado, ele é captado, né, para poder estar vindo doar, ele vem com o pensamento de que ele está saudável, mesmo que ele não tenha realizado o exame periódico, né, que é recomendado fazer. Então, ele chega para realizar a doação de sangue dele acreditando que ele está saudável. E aí, quando ele vai fazer os exames, quando são realizados os exames, às vezes a nível laboratorial, às vezes já na triagem, ele recebe a indicação de que há algo errado, ou no caso das sorologias, né, dos exames que são realizados, ele acaba recebendo um diagnóstico que já poderia ter sido feito na unidade básica de saúde. Então, os hemocentros, eles acabam ficando com essa responsabilidade, às vezes, de dar esse tipo de diagnóstico que já poderia ter sido feito numa unidade básica. Falando a nível de comportamento de risco, a gente também consegue identificar no próprio salão de doadores, os profissionais que trabalham, aqueles que tiveram algum comportamento de risco ou sofreram algum tipo de acidente sorológico ou algo do tipo, e que acabam também procurando os hemocentros para poder realizar esse tipo de exame. Por conta também da diminuição dos investimentos nas unidades básicas. E aí, como esses exames não são facilmente disponibilizados nas unidades básicas, eles acabam procurando os hemocentros a fim de poder realizar essa testagem. Nesses casos, nós encaminhamos esses doadores, né, que são pacientes também, para os centros de testagem e aconselhamento, que são os CTAs. Né? Esses CTAs eles têm o objetivo de amparar essas pessoas com alto risco de contaminação, que antes procuravam o hemocentro. Então, eles chegam a vir até o hemocentro e são encaminhados, são informados de que existem a possibilidade de realizar essas testagens nos CTAs.
E aí, essa parte da população são encaminhadas. Nesse QR Code, se vocês escanearem nos celulares de vocês, vocês conseguem encontrar o material que nós temos aqui no Hemorrio, que tem uma lista com todos os CTAs do Rio de Janeiro em que são encaminhados esses doadores. Eu passo a palavra agora para continuar a discussão para a biomédica Larissa Tomé. Falando um pouco sobre a realidade da população do Rio de Janeiro, nós trouxemos alguns dados disponíveis no 9º Boletim da Hemofrode, publicado agora em 2022. Trouxemos dados referentes à inaptidão dos candidatos à doação de sangue entre os anos de 2017 e 2021. Quanto à inaptidão clínica, podemos observar nesse gráfico que a principal causa foi a anemia, seguida pelo risco de IST e hipertensão. E quanto à inaptidão serológica, tivemos principalmente sífilis e hepatite B, anti-HBC, e também houve reatividade para HTLV 1 e 2, hepatite C, HIV e doenças de Chagas em menor porcentagem. Com esses dados, nós podemos observar que essas taxas de inaptidão elas se mantêm ao longo dos anos, e este cenário ele revela a importância da conscientização do papel do hemocentro, dos centros de coletas, dentro da estrutura da política de saúde atual. E a persistência nesses percentuais de inaptidão, elas refletem a necessidade de medidas educativas na população. Exemplo de uma medida educativa realizada pelo Hemocentro de São Paulo é essa campanha intitulada Honestidade Também Salva Vidas. Vocês podem escanear esse QR Code, vocês serão direcionados para o site da campanha. Nessa campanha foi enfatizado que o sangue doado pode sim salvar vidas, no entanto, uma bolsa contaminada ela pode provocar sérios problemas a quem recebe o sangue. E eles alertam, eles destacam que em casos de sintomas ou suspeita, é orientado à procura de um CTA, que, como a Isabela explicou anteriormente, é um centro de testagem e aconselhamento. Concluímos com esse trabalho, então, que ações preventivas e estratégias de conscientização são necessárias, precisamos estimular uma mudança da própria cultura da população, educar quanto à hierarquização do SUS, a organização das redes de atenção à saúde e os níveis de atenção, e também divulgar os CTAs para testagens de pessoas com suspeitas ou sintomas. E fica uma reflexão do papel desses serviços no cotidiano da população. Destacamos a importância de refletir sobre o papel do centro de coleta dentro da estrutura da política de saúde atual e enfatizamos a necessidade de mais estudos na área para uma melhor compreensão e avaliação do tema, assim como um incentivo aos programas de residência multiprofissional de saúde nos hemocentros do Brasil. Aqui estão as nossas referências, vocês podem escanear também, serão redirecionados por um arquivo onde tem todos os artigos, sites que nós utilizamos para compor essa apresentação. E destacamos que esse mês, no dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue, e que uma grande atitude salva muitas vidas, então seja um doador. É isso e muito obrigada. Essa equipe que apresentou esse trabalho, né, só para reforçar, é dos nossos residentes de 2º ano. Importante salientar também que esse foi um trabalho, né, que saiu da vivência delas daqui no Hemorrio, no Salão de Doadores. Então, doem sangue com consciência. Thalita pergunta, no caso, as pessoas que são doadores precisam fazer testes antes de doar? Então, não precisa fazer teste. A gente recomenda que você esteja bem de saúde e que, sim, se você teve algum comportamento de risco ou tem dúvidas, se você, enfim, tem alguma questão, você faça o teste. E aí você pode procurar os CTAs, que foi o que a gente indicou aqui. Mas não precisa fazer nenhum tipo de exame para poder doar sangue. Os exames são feitos aqui pós-doação. E ela complementa assim, né? No caso, as pessoas que são doadores precisam fazer testes antes de doar, ou quando é doado o sangue, passa por essa avaliação antes de ser levada para a pessoa que vai receber. Exatamente isso que a Isabelle finalizou, né? Na realidade, Thalita e demais, né? Nós queremos uma doação consciente.
Nós temos 2 momentos aqui, né? Aliás, até 3. Nós temos o momento da triagem, que é você responde a um questionário sozinho, num papel. Depois você passa pela triagem, que é com uma enfermeira ou enfermeiro. E depois que tem a coleta de sangue e a avaliação da bolsa de sangue com testes sorológicos. O que a gente quis evidenciar nesse trabalho foi exatamente assim, muitos hemocentros, talvez a maioria deles, né, pelo que as meninas até estudaram, viram soluções, como elas falaram, em outros hemocentros para que isso não ocorra, é que os hemocentros são usados como testagem, né? As pessoas, às vezes, têm comportamentos de risco e, por falta de acesso ou por dificuldade de acesso à atenção básica aos CTAs, né, que as meninas falaram aqui, vão doar sangue para ter a resposta que querem. Então, não é só pelo fato de doar sangue e salvar vidas, e sim também por uma questão pessoal de testagem. Isso que a gente não gostaria que acontecesse. As pessoas têm que ser o mais sinceras possíveis, porque elas respondem um questionário, a gente precisa ter segurança. É claro que tem também os testes sorológicos, tá? A gente nunca vai deixar de fazer e cada vez mais estamos fazendo testes mais confiáveis, né? A gente está desenvolvendo cada vez mais, a gente está com o NAT agora, com um novo equipamento ainda mais seguro, cada vez mais seguro, o sangue é seguro. Mas o que a gente discute aqui muito na residência é quanto vale, né, o tempo de um profissional desperdiçado por um sangue que você sabe que pode estar contaminado pela falta da sua sinceridade? Quanto vale a bolsa de sangue? Então, a gente discute aqui, além da doação de sangue, para ajudar uma outra pessoa. A gente discute gestão, a gente discute custo, né? A gestão mesmo do processo no SUS, que as pessoas às vezes deixam de falar. Mas o sangue é avaliado, né, por testes sorológicos depois também, tá? Eu não sei se a gente respondeu a sua dúvida, Thalita. E caso você não seja doadora, venha doar no Rio. A gente não sabe onde você mora, mas se não mora aqui no Rio de Janeiro, na cidade, tem os outros hemocentros espalhados, né? Ou agências, enfim, hemonúcleos, onde tiver, não deixe de doar sangue. Que bom, acho que a gente conseguiu. Ela respondeu que sim. A gente que agradece a sua pergunta. Agora nós vamos passar para o primeiro grupo de residentes do primeiro ano. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Vamos lá, Sara? Tira minha câmera, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sara Passos, eu sou cirurgiã dentista e sou residente 1 aqui no Hemorrio. Nós vamos apresentar um trabalho chamado Síndrome de Stevens-Johnson, associado ao uso de ceftriaxona, em pacientes com anemia falciforme e uma abordagem multidisciplinar. Esse trabalho ele vai ser apresentado por mim, Sara Passos, posterior a Luane Cardoso, que é enfermeira, e a Rafaela Lubac, que é biomédica. Apesar de a apresentação ser feita em trio, né, nós temos um grupo multi, que é um grupo composto pela biomedicina Laís Ozawa, a Rafaela Lubeck, a enfermagem a Luane Cardoso, a Vanessa Tavares, a medicina a Júlia Carrara e a Lourissa Dornelas, a odontologia comigo e o serviço social com a Luciene Nogueira. Aqui está um breve roteiro, né, do que nós pretendemos falar e abordar um pouquinho sobre esse trabalho com vocês, que é a introdução, objetivos, a metodologia justificativa, o próprio relato de caso em si, a discussão e a conclusão. Bom, fazendo uma breve introdução, a anemia falciforme, né, conhecida como AF, ela é uma doença hematológica de grande importância epidemiológica no Brasil e no mundo, devido aos seus altos índices de morbidade e letalidade. Ela comete majoritariamente, mas não somente a população negra. Aqui em destaque nos QR Code nós temos a política sobre a doença falciforme e diretrizes de linhas de cuidado no Ministério da Saúde e a própria Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Importante falar que a anemia falciforme, ou a doença falciforme, que é o primeiro passo, ela é considerada como um problema de saúde pública no Brasil e no mundo pela Organização Mundial da Saúde. E como é que ela acontece? Ela acontece por uma modificação no gene, né, que codifica a cadeia beta da hemoglobina S, que dá origem a essa hemoglobina S, que é uma hemoglobina homóloga, e que, sob condições de desoxigenação, ela vai se polimerizar e vai gerar essa falsização das hemácias, como a gente pode observar no desenho aqui ao lado.
essa falsização, né, que é esse formato em foice ou de meia-lua, que é popularmente conhecida, ela é prejudicial ao transporte de gases e ao próprio fluxo sanguíneo e que vai gerar uma série de manifestações clínicas, como próprios episódios frequentes de dor e uma grande susceptibilidade a infecções bacterianas. E aí, nesse sentido, né, esse comprometimento do sistema imune do paciente, da pessoa com doença falciforme, ele faz uso de antibiótico terapia, tanto a nível profilático quanto terapêutico. E essa utilização desses antibióticos, né, ele é descrito como uma possível reação rara em pacientes com anemia falciforme, usuários da penicilina G, como a síndrome de Stevens-Johnson. E já a síndrome de Stevens-Johnson, ela é caracterizada com complicações, né, de reações mucocutâneas agudas, que vão se caracterizar, como a gente pode observar nas imagens, com máculas eritematosas, úlceras, que vão se localizar principalmente no tronco e membros proximais, e que elas evoluem, né, progressivamente, né, como a foto do meio. Bolhas flácidas confluentes que vão levar a esse destacamento epidérmico. Ela precisa ter um envolvimento, normalmente, da massa mucosa ocular, nasofaríngea, esofágica e genital, ou órgãos internos, como pulmão, rins e fígados. O diagnóstico da síndrome ele é majoritariamente clínico e precisa ter um envolvimento da mucosa ocular genital, como foi dito anteriormente, e aí pode se apresentar como eritema, erosões ou próprio edema, alterações e lesões bucais e na pele também. Ela ainda não possui um mecanismo muito bem definido dentro da literatura, mas acredita que ela ocorre por uma ação mediada imunologicamente pelas ações das células imunes, citotóxicas específicas, né, para os fármacos que vão atacar esses queratinócitos, por isso esse destacamento epitelial. E essas reações elas ocorrem secundariamente à administração de diversos fármacos ou diversos tipos de medicamentos. E aí a gente precisa ter uma atenção especial aos usos dos antibióticos. Reconhecer o fármaco que está levando a síndrome de Stevens-Johnson, ele é decisivo e primordial para a sobrevida desse paciente, uma vez que a própria síndrome é considerada uma verdadeira emergência médica. Ela possui um alto grau de complexidade, porque ela vai atingir o corpo, né, o organismo inteiro da pessoa que é acometida, e para isso é necessário realizar um tratamento, né, um acompanhamento, um suporte com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Então, por isso, nosso objetivo hoje é fazer esse relato de caso de um paciente com anemia falciforme, matriculado em um hospital de referência para atendimento a pacientes hematológicos no Rio de Janeiro, no Rio, com manifestação da síndrome de Stevens-Johnson e outras complicações. Esse tipo de estudo é um estudo de relato de caso do tipo qualitativo. A coleta de dados ocorreu através do próprio prontuário físico, do Sistema de Administração de Serviços de Hematologia, que a gente conhece aqui como SASH, através de dados laboratoriais e a própria avaliação fotográfica. Esse relato de caso vai conter algumas manifestações clínicas, tratamento e os cuidados multidisciplinares. O local de realização é no Hemorrio, né, no Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante, Hemorrio, no Rio de Janeiro, e devido à complexidade do caso, nós fizemos recorte temporal de julho a outubro de 2022. E qual a justificativa, né, para a gente trazer esse caso? A justificativa é o interesse do grupo de residente multiprofissional por uma abordagem multi. Nós fazemos aqui a residência com ênfase em hematologia e hemoterapia, e essa residência ela aborda as seguintes categorias profissionais: a biomedicina, biologia, enfermagem, medicina, odontologia e o serviço social da referida instituição. Eu vou chamar agora a enfermeira Luane para fazer o relato de caso. A gente só vai solicitar para que vocês não retirem foto, né, não printe a tela, não façam nada disso. Enfermeira Luane, com você. Boa tarde, obrigada, Sara. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Como a Sara já falou, fiquei incumbida dessa parte de falar um pouco do relato de caso em si, né? E aí, pode passar, Sara. Primeiramente, a gente vai iniciar trazendo um pouco sobre esse indivíduo, né? Portador da anemia falciforme, sexo masculino, 40 anos, autodeclarado preto, ex-tabagista, né? Ensino médio completo, reside em uma comunidade do município daqui do Rio de Janeiro,
tem uma rede de apoio bastante limitada, que no caso somente a sua mãe. Vive de trabalho informal, muitas das vezes como pedreiro, outras vezes como auxiliar, enfim. Pode passar, Sara. E aí, agora, trazendo mais um pouquinho, correlacionando ao caso, né? Esse é um paciente que ele faz acompanhamento aqui no nosso instituto desde o seu primeiro ano de vida, né? Apresenta uma frequência das consultas irregular, e isso pôde ser visto devido aos acompanhamentos que a gente pôde ter durante seu prontuário. Apresentou também um número significativo de internações emergenciais, e é um paciente que ele foi inserido, né, no programa de busca ativa. E como que funciona esse programa? Ele busca localizar e compreender os motivos aos quais esses pacientes eles abandonaram, né, ou estão em determinado período de tempo sem aparecer as consultas, né, uma certa ausência. E aí tentar, de uma certa forma, compreender, né, o motivo dessas ausências e, a partir daí, traçar estratégias, né, que possam melhorar essa adesão ao tratamento. Pode passar, Sora. E aí, trazendo um pouco mais sobre o caso em si, aqui a gente buscou apanhar da seguinte forma. A gente fez uma linha do tempo, a partir do tempo cronológico, né, que foi do período de agosto a outubro, e a partir daí eu vou trazer alguns pontos que repercutiram durante esse período que a gente pôde acompanhar ele. Então, o paciente que ele chega para cá, né, no dia 1º de julho, pela nossa SPA, que é o nosso Serviço de Pronto Atendimento, que, ou seja, a nossa emergência, né, uma emergência fechada. Ele chega com uma crise álgica que, assim, é bastante característico do paciente portador de anemia falciforme, e com quadro sugestivo de pneumonia. Para além disso, ele apresentou uma baixa de hemoglobina hematócrita que fez com que ele precisasse de uma infusão, né? A partir do resultado dos exames, foi vista uma alteração nesses exames nesse hemograma. E aí foi feita uma infusão. Iniciada a antibiótico terapia por conta inicialmente estava sugestiva a pneumonia, logo em seguida foi constatado o quadro de pneumonia. Iniciado a infusão por conta da baixa dessa hemoglobina e antibiótico terapia por conta da pneumonia. Mas logo no início da infusão, ele apresentou uma reação, né, que foi de prurido intenso em toda sua extensão corporal, né? Logo foi suspenso esse antibiótico, interrompida a infusão. Houve a reversão desse quadro alérgico, na qual foram administrados Fenergan, hidrocortisona e polaramida. D2, né, que foi, ou seja, dia seguinte, ele foi transferido para o nosso SPA COVID, né, que segue a mesma lógica do nosso SPA, a diferença com o SPA COVID, ou seja, pacientes sintomáticos ou positivaram vão para o SPA COVID. Com a queixa principal ainda, com a tosse, né, dor em escápula esquerda, epineico. E aí, no fim da tarde, esse paciente ele é admitido no 5º andar, né? O 5º andar, para quem não sabe, é o nosso andar de internação, e foi admitido em precaução de contato e respiratória, ainda se referindo à dor, crise álgica e em uso de antibiótico terapia. Pode passar, Sara, por favor. Em D3, ele apresenta uma queda no quadro geral, verbalizando de forma letárgica, referiu a cansaço também. Foi instalado oxigenoterapia, né, porque ele teve uma dessaturação importante, então a gente, de uma certa forma, tem que estar monitorando esse paciente por conta dessa dessaturação. E ainda essa questão do prurido, começou a apresentar prurido em mãos, né? Aqui a gente consegue ver também que ele apresenta uma estabilidade aqui nos sinais vitais, né? Uma pressão alterada, uma saturação baixa, uma frequência respiratória também um pouco alterada. E aí, em D4, ele já começa a aparecer algumas manifestações que são sugestivas à síndrome de Stevens-Johnson, né?
um edema de face, um edema de membros superiores e inferiores, presença de flictemas que, por sua vez, começam a ser disseminados por toda a sua extensão corporal, né, seguidos de alteração de sinais vitais, né, ainda assim apresentando uma instabilidade hemodinâmica. Dor em região torácica, né, como eu falei, é bastante comum você ver o paciente com doença falciforme apresentando dor. Tanto que em algumas partes, acabou que eu nem falei também, em algumas partes aqui vocês vão ver a sigla EAD, né, que no caso é a nossa escala de dor, escala de avaliação de dor, que aqui a gente usa ela com bastante... A gente usa, né, a gente até diz que é o nosso 5º sinal vital aqui, até mesmo por estar associado a essa questão da crise álgica do paciente. Novamente, ele apresentou uma alteração nos exames laboratoriais, e foi novamente preciso uma nova transfusão de concentrado de hemácia, né? Novamente, ele faz uma reação a essa infusão, né, com dor torácica, prurido também intenso, e aí é cessada, né, interrompida, e já é um protocolo nosso essa infusão, e comunicado ao médico plantonista, né? Aqui a conduta foi a administração de morfina e de pirona, também a gente chegou a rodar um ECG para ver se tinha alguma alteração, mas não havia nenhuma alteração quanto a isso. Pode passar, Sara. Já em D5, ele ainda com essas vesículas bolhosas pelo corpo, né? Ele começa a aparecer mais, né, flictemas, bolhas, em membros inferiores, principalmente, né? E aí começa-se uma suspeita da síndrome de Stevens-Johnson pelo uso do ceftriaxona. Aqui eu listo algumas das manifestações, né, que são bastante comuns dessa síndrome, que apareceram durante esse período que a gente pôde acompanhar ele, né? O angioedema de fase, né? O edema de fase, como eu já tinha falado, essas lesões bolhosas, tanto na extensão corporal, tanto na região da mucosa oral também. Região inguinal também foi uma parte que foi bastante comprometida também, mais à frente eu vou estar mostrando foto de como essas lesões, primeiro elas começaram como microlesões e com o tempo elas foram se aglutinando e se tornaram uma extensa lesão. Em D13, né, que foi em torno aí do dia 13 de julho, esse paciente ele é transferido para o 7º andar. 7º andar também é um andar de internação nosso aqui, né? Relatando alergia, né? Como já havia citado, ainda com as lesões, né? Mas aí nós não estavam mais em formato de bolhas, elas já tinham sido rompidas, né? Então já estava com outras características essa lesão. Algumas em processo de cicatrização, outras sem epiderme, ou seja, já estava vendo aquele processo de descamação da epiderme. Ainda com a face edemaciada, mucosa oral com algumas lesões esbranquiçadas, né? E aí a questão da dor também, que acompanhou bastante ele durante esse processo. Pode passar, Sara. Aqui eu trago a foto, né? Como eu já tinha falado, ele apresentou, né, algumas lesões na crosta da mucosa oral, e aí foi acionado o setor da odontologia, né, para poder avaliar. E aí aqui, normalmente, quando o paciente apresenta lesões, cavidade oral, quem vai avaliar, obviamente, vai ser o odonto. E aí foi feita uma fotobiomodulação de laser de baixa potencialidade, né? Que a gente conhece como a laser terapia. Nas fotos, eu acho que fica bastante nítido como essa questão do laser para esse paciente pôde melhorar, né? Não só a questão das lesões, mas até mesmo a questão da alimentação dele, porque, querendo ou não, são lesões bastante dolorosas e que incomodam, né? E aí acabam prejudicando tanto na parte nutricional, tanto na sua qualidade de vida em si. Pode passar, Sara. E aí aqui avançando um pouquinho mais, né, já em D15, ele apresenta uma piora ainda desse quadro dele, né?
ainda com essas lesões disseminadas em toda a região corpórea, de região da cavidade oral. Apresentou também uma estabilidade hemodinâmica, né, hipotenso, um taquicárdio, taquipneico, cada vez mais relatando a dor, essa dor intensa, né? E aí aumenta a oxigenoterapia, porque baixa de saturação dele. E aí, visto esse quadro, ele é transferido para a UCA, né, que é a nossa unidade de cuidados intensivos, né, de cuidados avançados, né, que é o nosso CTI, para uma assistência mais, como que eu posso dizer, à beira-leito ali, acompanhando ele para ele ser monitorizado, né? Chegando na UCA, ele também apresenta uma evolução desse quadro, né, apresentando uma insuficiência renal aguda, um rebaixamento do nível de consciência, esforço respiratório, que culminou numa intubação, né? Esse paciente, já adiantando, ele ainda se encontra, né, na UCA, e aí segue ainda aos cuidados. Pode passar, Sara. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, do período, de como, até mesmo para a gente ver o quanto essa lesão ela mudou, né? Então, a primeira imagem aqui a característica da lesão no dia 5 de agosto, né? A gente pode observar. Já para o dia 9, ela já tem uma característica, já muda um pouquinho, né? Como eu falei, são lesões que elas começaram como microlesões e aí, com o tempo, elas foram, né, se aglutinando e se tornaram em uma lesão extensa, né? Lesão essa que pegava desde a região posterior da coxa até o dorso do pé. Então, ou seja, eram pacientes que demandavam muitos cuidados, né? Era um banho que, por sua vez, era em questão, não era de uma hora para outra, demandava tempo, até às vezes horas, né? Enfim, pode passar, Sara. E aqui, já em D46, né, em agosto, quando esse paciente ele passa por um processo de desbridamento, né, e o que consiste, né, esse procedimento, que é remoção daquele tecido desvitalizado, né, que a gente chama, para poder deixar o tecido um tecido mais natural para uma melhor aderência das coberturas, né? Então, a partir desse desbridamento, né, foi instituído um protocolo pela enfermeira do setor que determinava que antes de iniciar o banho deveria ser avaliada essa ferida e realizar uma analgesia e monitorar esse paciente, né? As coberturas elas eram utilizadas de acordo conforme foi estabelecido o protocolo, desde a sua limpeza até a sua oclusão. Então, da foto anterior para essa, a gente pode ver, né, o quanto essa lesão ela pode mudar as suas características. E importante ressaltar também, né, a gente está falando dessa síndrome, né, de Stevens-Johnson, visto que é uma patologia singular, né, e que não há uma padronização do tratamento. E, ou seja, o tratamento ele foi todo baseado em cima das necessidades desse usuário. Então, assim, acredito que tenha sido um dos maiores desafios frente a essa questão do paciente em si. Pode passar, Sara. Ele apresentou, para além das complicações, né, das feridas, ele apresentou algumas complicações durante a internação, né, que foi o choque séptico com foco pulmonar, apresentou também a presença de bactérias multiresistentes, né, como pseudomonas, cianeto, apresentou também a osteomielite de membros inferiores, que logo foi confirmada por análise de raio-x. Pode passar, sim. E aí, aqui, fazendo uma apanhada de tudo que foi dito, né? Atualmente, esse paciente ele segue internado na UCA, como eu já havia adiantado, continua em cuidado com a ferida, né?
não tem uma prévia de alta, até mesmo como a gente viu, são feridas bastante extensas, delicadas, né, que requer uma assistência ali, e ele segue aguardando a transferência com um possível enxerto cutâneo, né? Então, o paciente que ele se encontra aqui internado ainda, à espera da possibilidade desse enxerto cutâneo. Pode passar, Sara. Agora, eu vou passar a palavra para a biomédica Rafaela, que vai falar um pouquinho com vocês. Pode falar, Rafa. Bom, então agora só amarrando, né, todas as informações que foram dadas, né, ao longo dessa apresentação, lembrando que a síndrome de Stevens-Johnson, ela é, né, uma reação mucocutânea alérgica grave, né, e que, além do caso que nós descrevemos aqui, existem outros casos descritos na literatura também, né, em que pacientes eles manifestaram sintomas condizentes com essa síndrome após o uso de ceftriaxona, que foi, no caso, o antibiótico que desencadeou, né, esses sintomas, essa reação alérgica nesse paciente aqui. Então, com isso, nós queremos chamar, né, a atenção que tem que ter, né, um cuidado bastante criterioso ao se administrar, né, esse tipo de antibiótico nos pacientes, especialmente em pacientes potencialmente predispostos à inflamação, como é o caso de pacientes com doença falciforme. E outro ponto importante também que nos foi levantado é o questionamento de que esse paciente ele apresentou reações transfusionais ao longo, né, do seu acompanhamento aqui no Hemorrio, e nós nos perguntamos se, por acaso, a manifestação dessas reações não poderia ser um indício de que esse paciente teria uma predisposição a desenvolver reações alérgicas. No entanto, é apenas ainda uma hipótese, né, que nós levantamos e que ela necessita ainda de evidências para ser corroborada, mas é um ponto interessante a ser pensado. Bom, então, como já foi falado, né, e condizente com a literatura também descrita, como essa síndrome, desculpa, ela é causada, né, basicamente por medicamentos, assim que se identifica, então, esses sintomas e se identifica, né, a síndrome de Stevens-Johnson, se caracteriza como essa síndrome, é feita, então, a identificação, né, de que medicamento causou essa reação e logo, então, é feita a suspensão, né, imediata do fármaco causador. Então, foi o que foi feito aqui. Ele estava usando a ceftriaxona, que é um antibiótico, uma cefalosporina de terceira geração, e foi trocado, então, por um antibiótico de outra classe, que é o levofloxacino, que é uma fluoroquinolona. Bom, então, o tratamento, como já foi bem exposto aqui também, ele tem que ser multidisciplinar, né, composto por diversos profissionais da saúde, para que esse paciente tenha, né, uma assistência adequada, e basicamente é feito, então, o manejo adequado das lesões, a hidratação desse paciente e o suporte nutricional, como também já foi bem falado aqui, por conta das manifestações orais, esse paciente tem dificuldade de se alimentar, de se hidratar, então ele tem que ter todo um suporte de diversos profissionais para que ele possa ter uma recuperação adequada. E, mais especificamente, com relação às lesões, né, é muito importante que o paciente seja assistido por uma equipe treinada de enfermagem, né, que possa atender, assistir esse paciente, fazendo, então, o manejo dessas lesões de uma forma a mobilizar menos o paciente para causar, né, menos dor, como foi falado também, que a dor, né, acompanhou muito esse paciente, tem acompanhado, né, ao longo aqui do seu processo. Então, tudo que for feito, né, tudo que pode ser feito para diminuir, né, esse desconforto, essa dor no paciente é o que deve ser feito. Também o controle, né, da dor por meio de medicamentos é extremamente importante e, além disso, as coberturas, né, que devem ser escolhidas de forma adequada para cada tipo, né, de lesão, como também já foi falado aqui muito bem pela enfermeira Luane. Então, todos esses cuidados devem ser feitos de forma adequada para que o paciente possa se recuperar, né, de uma forma mais rápida, e isso beneficiando não só o paciente, né, que vai ter sua recuperação ali mais facilitada, como também para a instituição, diminuindo, né, o tempo de internação desse paciente. E, além disso, as lesões na cavidade oral, elas têm que ter também um cuidado diferenciado, né? Como já foi falado, esse paciente ele foi atendido aqui pelo setor de odontologia, né, no Hemorrio, e o que eles fizeram, então, com as lesões foi
utilizar uma terapia, né, de fotobiomodulação, que é a laser terapia, que já é uma terapia consagrada, né, na literatura, porque é um procedimento muito simples, ele é indolor, ele tem um alto poder de cicatrização e também tem um efeito analgésico local, que foi extremamente eficaz nas lesões orais desse paciente. E eles também fizeram um tratamento combinado com dexametasona em elixir, fazendo um bochecho 3 vezes ao dia, né, para potencializar, né, o efeito e fazer uma regressão mais rápida. E foi observado que esse paciente, né, o seu quadro de lesões orais, ele foi regredido em 5 dias após o início dessa terapia, realmente, né, mostrando, evidenciando que é uma terapia bastante eficaz. E, por fim, né, além das lesões em si, o dano que essas lesões causam, é importante a gente levantar o ponto de que uma preocupação muito grande é que elas se tornam portas de entrada para micro-organismos, né? O paciente, ele fica muito mais vulnerável, né, sem a sua barreira ali epitelial. E esses pacientes também com doença falciforme, a própria fisiopatologia da doença já deixa eles bastante vulneráveis, né, e suscetíveis ao desenvolvimento de infecções. Então, aqui, para além, né, de todas as precauções tomadas, também já foi relatado, né, que esse paciente ele teve, infelizmente, o desenvolvimento de diversas infecções, tanto nas lesões quanto infecções sanguíneas também, e a osteomielite nos membros inferiores. Então, aqui também chamamos a atenção de que, né, para além do cuidado ali das próprias feridas, tem que ter um cuidado redobrado, né, com a prevenção das infecções, com o tratamento, uma vez, né, que eles ficam muito mais vulneráveis, tanto pela sua própria doença de base, quanto, né, pelas lesões que são abertas ali. Então, né, só concluindo, a síndrome de Stevens-Johnson, ela tem, né, um alto índice de morbimortalidade, um significativo grau, né, de impacto na saúde do paciente, da pessoa que é acometida, por conta, né, da gravidade das lesões. E essas reações, como foi falado, é uma síndrome bastante rara, no entanto, né, existe um grande desafio ao se distinguir, né, as lesões dessa síndrome com outros tipos de lesões, bem como o seu tratamento. Então, é necessária a identificação, né, imediata da síndrome. Assim que surgirem, então, os primeiros sintomas, tem que se fazer esse diagnóstico diferencial da síndrome de Stevens-Johnson para outros tipos de reações, para se ter identificação, então, imediata do causador, né, do medicamento causador, e a sua remoção, para não prejudicar ainda mais o quadro do paciente. E outra coisa também muito importante que nós sugerimos é que exista, né, algum campo, né, específico para o próprio médico ter essa informação assim bem rápida, bem de fácil acesso, para ele saber se o paciente já teve outros tipos de reações alérgicas, talvez ao mesmo medicamento, justamente para evitar, né, que esse quadro possa surgir. E, por fim, a assistência, né, à saúde do indivíduo, do paciente, ela tem que ser focada num cuidado integral, num cuidado multidisciplinar, com diversos profissionais participando ali da assistência a esse paciente, visando sempre, né, a recuperação mais rápida, a melhora da qualidade de vida desse paciente, enquanto no seu processo também e após a sua recuperação. E também aqui nós evidenciamos que existe a necessidade, né, de que se investigue também se essa síndrome de Stevens-Johnson ela pode ter alguma correlação, alguma gravidade maior, talvez, em pacientes com doença falciforme. E aqui nós temos nossas referências, né? Vocês podem direcionar a câmera para o QR Code, ter acesso a um arquivo, né, com todas as referências que utilizamos nesse trabalho. E também reforçando, né, ao pedido e ao chamado, ao convite do primeiro grupo, nós também convidamos vocês, né, a serem doadores de sangue, a salvar vidas, porque assim, né, como diversos outros pacientes, esse paciente que nós tratamos aqui hoje, ele fez o uso de bolsas de sangue, né? Então, nós reforçamos aqui a importância da doação de sangue, né? Não só aqui no Hemorrio, mas nos outros postos de coleta que o Hemorrio também disponibiliza. Eu agradeço. Muito bem. Parabéns a este grupo, um tema super interessante, né, que é o desenvolvimento de uma síndrome numa doença de base que a gente tem aqui demais, né? Para vocês terem ideia, aqui no Hemorrio a gente tem por volta de 4.500 pacientes ativos com doença falciforme. Então, são muitos pacientes. Vamos abrir para as perguntas. Nós temos algumas perguntas, tá? Vou começar com uma básica que veio pelo WhatsApp. Parabéns, meninas! A primeira pergunta
é muito tranquila para vocês. É a seguinte: qual é a diferença entre anemia falciforme e doença falciforme? Você quebrou o microfone? Tá vendo? Tá vendo? Estou escutando, podem falar. Bom, então, a doença falciforme, na verdade, são doenças falciformes, né? Englobam todas as doenças que envolvem a hemoglobina S. Então, tanto a hemoglobina S com outras hemoglobinas variantes, né, como a C, a D, tudo que tiver, então, a hemoglobina S ali colaborando, né, é uma doença falciforme. A anemia falciforme, ela é especificamente quando o paciente possui hemoglobina SS, né? Ou seja, ele herdou do pai e da mãe esse tipo de hemoglobina. Ele é chamado, então, de homozigoto, em que ele apresenta, né, duas hemoglobinas S. Isso aí. E a maioria, né, dos pacientes aqui do Hemorrio são SS, tá? Outra pergunta veio pelo chat. Vamos lá, da Thalita. A anemia falciforme pode ser passada de pai para filho? Exemplo, o avô do meu filho tem e o pai dele também. Futuramente, meu filho pode apresentar esse quadro? Então, a pergunta dela ficou um pouco assim, mas o que acontece? Se o pai tem e a mãe tem, existe uma probabilidade de 25% da criança desenvolver a doença falciforme ou desenvolver apenas o traço falciforme. Se o pai tem e a mãe não tem, essa criança pode desenvolver o traço falciforme, mas não manifestar a doença. Isso, Thalita, a gente precisa assim, de um pouquinho mais de informações. Por exemplo, se você quiser botar aqui no chat, a gente vai te orientando. Por exemplo, qual a idade do seu filho, né? O teste do pezinho já tem como a gente identificar isso. Deixa eu ver aqui. 11 anos. Então, o seu filho... Meninas, eu escuto vocês. Tá, desculpa. Agora que a gente entendeu a pergunta. Seu filho tem 11 anos, então ele já conseguiu, no teste do pezinho, fazer essa... Provavelmente ele não tem doença falciforme. Porque se ele tivesse, você saberia. Né? Há muito tempo atrás, né, antes de 2001, a gente não tinha isso no teste do pezinho, quando a criança nascia. Depois disso, a gente consegue já identificar ao nascimento, tá? Então, provavelmente não. O que as meninas quiseram explicar é que é uma questão genética, né? Então, se o pai tem doença falciforme, né? Vamos trabalhar com azinho, né? Azinho lá da genética. E você, a gente não sabe, né? A mãe pode ser azinho, azão ou azão. Esse cruzamento é que a Sara falou em 25%, é isso. Depende de você. Provavelmente seu marido é azinho, né? E agora a gente tem que ver você. Provavelmente seu filho não tem. Pela idade que você falou que ele tem, já teria sido identificado no teste do pezinho, tá? O pai dele, provavelmente, que ela está botando aqui no chat, né? O pai levantou essa questão. Provavelmente, o pai não pegou isso no teste do pezinho, né? Pela idade do pai não tinha ainda, mas seu filho já pegou. Existe algum estudo clínico em andamento ou concluído que aponte índices da doença apresentada em pacientes com doença falciforme? Na realidade, pelo que eu estou entendendo, a pergunta é se, né, tem algum estudo clínico ou algum estudo em andamento que aponte os índices da síndrome, né, que vocês apresentaram em pacientes com doença falciforme. Então, até onde nós, né, pesquisamos, não existe nenhum trabalho relatado, né, nenhum relato na literatura ainda que correlacione a síndrome de Stevens-Johnson em pacientes com doença falciforme. Não tem uma correlação direta, a gente não tem como afirmar isso. Aqui no Hemorrio, eu posso afirmar que a gente não tem nenhum estudo em andamento apontando esses índices da síndrome de Stevens-Johnson com o paciente com doença falciforme, mas foi ótimo, todo estudo de caso, né, que é levantado em algum momento aqui pelas meninas, porque são vários que são realizados durante o ano, levantam essas possibilidades de pesquisas um pouco mais aprofundadas. Então, essa é uma que a gente pode tentar desenvolver aqui com certeza em doença falciforme. A gente pode fazer um estudo até prospectivo, talvez, né, durante alguns anos, para acompanhar esse índice. Porque, às vezes, não há o diagnóstico correto, né, que é a síndrome. Então, se a gente for procurar algo
retrospectivamente, talvez a gente perca alguma informação que poderia ter sido Steve Johnson, não foi fechado o diagnóstico como uma síndrome. Então, de repente, a gente poderia propor um estudo prospectivo de médio a longo prazo para fazer esse acompanhamento. Mas é uma boa pergunta e uma boa instigada, né? Na gente aqui. Provocada. Muito bom. A gente gosta de ser provocada. A Lili está dando os parabéns para as meninas. Obrigada, Não fique nervosa. Ela dizendo que ela fica muito nervosa quando apresenta. Não fique. Eu sei que é difícil, né? Falar é fácil. Mas é o que eu falo com as meninas aqui. Eu falo meninas porque essa turma, né, de R1 e R2, a gente só tem meninas. Então, eu falo meninas por conta disso. Vamos ver se ano que vem entra algum menino. Mas quanto mais você apresenta, você mais fica tranquila. Isso é fato. Então, Thalita, começa a apresentar um monte aí na sua residência que você vai tirar de letra no final. Tem uma outra pergunta. Sim, da Isabela. Qual foi o maior desafio durante a assistência desse paciente? Então, posso responder, porque também foi um paciente que eu pude acompanhar durante um período. Então, assim, acredito que um dos maiores desafios, né, frente à assistência a esse paciente, foi a questão, como eu até levantei aqui, né, por ser uma patologia singular e não apresentar uma padronização no tratamento, eu acho que o tratamento em si ele se tornou um desafio, né? Até mesmo pelo manejo das feridas, como conduzir esse paciente, por ser uma síndrome rara, né? Então, eu acredito que o maior desafio tem sido isso, né? Essa questão de não haver uma padronização do tratamento, né? E aí, assim, o tratamento foi baseado de acordo com a demanda desse usuário. Falar? Não, era isso. Tem outra pergunta aqui, peraí. Esse estudo de caso foi bom, hein? Quais coberturas foram usadas no curativo do paciente? Como está o aspecto das feridas na atualidade? Então, eu posso responder frente às coberturas que foram utilizadas. No caso, seria do protocolo que foi utilizado? Então, estava sendo utilizado PHMB, né? Fazia a limpeza por PHMB, deixava agir por 10 minutos. Alginato, né? Porque em um certo momento apresentou características sanguinolentas, né? Então, a gente utilizava placas de alginato para conter esse sangramento. E... Caraca, me fugiu o nome agora. E como é que está agora, Luane, a ferida dele? Melhorou? Foi a outra pergunta. Como está a ferida na atualidade? Então, na atualidade, acaba que não estou mais no setor, né? Mas a última vez que eu pude ir até mesmo para ver, para acompanhar, houve sim uma melhora, né, dessa ferida dele. Não está mais com aquele aspecto esverdeado, né, como eu mostrei na foto pós-desbridamento. E ele segue em cuidados com a ferida, né, porque, como a gente viu, é uma ferida muito extensa, muito delicada, mas ele ainda segue em tratamento, assim. Já saiu aquele aspecto esverdeado, né? Alguns então, pontos houve uma melhora, né? Melhora, houve. Que bom. Agora, uma outra pergunta que vai para a Sara. Em relação à cavidade oral, como está a situação hoje? Então, esse paciente ele apresenta outros tipos de necessidade a nível odontológico, né? Um paciente que apresenta ausência dentária, presença de cárie, algumas erosões foram vistas anteriormente, foi feita a laser terapia, o DEXA, a própria clorexidina, a gente faz um acompanhamento com ele diário no atendimento na UCA, né? Com higiene, com a parte da higiene, foi entregue kit de higiene. Hoje, a parte dentária dele, ele relatou ter sentido um pouco de dor, né, na cavidade oral em relação ao dente, que na foto dava para ver que ele apresenta um dente com resto radicular ali no dente central, né, que a gente chama de dente central.
mas devido à medicações, essa dor passou, então hoje ele se encontra estável, mas aguardando o melhor momento, o momento mais propício para ser feitas as exodontias que ele necessita fazer, as restaurações, mas hoje a cavidade oral dele se encontra bem melhor do que o anteriormente, né? As lesões regrediram quase que totalmente, e hoje ele apresenta um quadro estável dentro do setor da odontologia. Que ótimo. É complicado, né? O caminhar, né, de uma síndrome dessa num paciente com doença falciforme, gente, vocês não têm noção mesmo, só quem está aqui para ver, né, e vivenciar, na realidade, esse é longo. Mas torcendo que tudo finalize bem, com certeza. Sim. Muito bem, muitas perguntas, adorei mesmo. Parabéns, meninas. Vamos agora para a última apresentação do último grupo de residentes do primeiro ano. Convido, então, a residente Aline para dar prosseguimento às apresentações. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Aline, residente de Biologia do Hemorrio, e é uma honra estar aqui representando hoje as minhas companheiras de grupo. O trabalho que nós vamos apresentar aqui, ele é resultado da nossa experiência, das nossas atividades desenvolvidas durante o nosso período de residência. E ele foi desenvolvido em parceria com as residentes do Serviço Social Bruna Mota e Isabela Lima, pela enfermeira Fernanda Santana, pela dentista Júlia Ibrahim e pelas médicas Layanara e Vitória Rivelo. O nosso trabalho intitula-se Exposição a agrotóxico como fator de risco para o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica, SMD. Então, inicialmente, nós vamos conhecer um pouco sobre o nosso objeto de estudo e também de quais foram as motivações para que a gente se interessasse pelo assunto. A síndrome mielodisplásica, também chamada de síndromes mielodisplásica, elas compõem um grupo heterogêneo de doenças hematopoéticas clonais, que vão apresentar uma ampla variação de características clínicas e patológicas. O que elas apresentam em comum é um processo de hematopoiese ineficaz, resultante de alterações morfológicas em células-tronco na medula óssea. E essas alterações elas vão levar às consequências de uma falência medular. Por conta desse processo de produção de células de forma desordenada, a gente vai ter em sangue periférico características como as citopenias. Essas citopenias elas podem afetar uma única linhagem celular ou duas, ou todas as linhagens celulares. Então, nós vamos encontrar em sangue periférico características como a anemia, a plaquetopenia e ou a neutropenia. A síndrome mielodisplásica, ela tem um risco elevado de evolução para a leucemia mieloide aguda e ela acomete mais frequentemente pessoas idosas. E como os fatores de risco para essa doença, nós vamos ter agentes genotóxicos, que promovem alterações na estrutura do DNA e na sua codificação. Como o agente genotóxico mais comum que nós temos no dia a dia, a gente tem os agrotóxicos, que estão presentes na natureza, nos recursos hídricos e na nossa alimentação. Os agrotóxicos, eles são substâncias, também chamadas de pesticidas, utilizadas na agricultura com o objetivo de prevenir, destruir, repelir ou mitigar a ação de micro-organismos, como os vírus e fungos, animais, como os insetos, e plantas indesejadas, que muitas vezes chamamos de ervas daninhas. Os agrotóxicos, eles são, então, classificados de acordo com sua funcionalidade em herbicidas, quando o objetivo é o combate de plantas, inseticidas para combater insetos e fungicidas para combater os fungos. Essas classes de substâncias, elas envolvem uma série de elementos e a maioria deles tem uma ação biocida, ou seja, eles vão afetar tanto o ambiente quanto a saúde humana.
E quando a gente fala em afetar a saúde humana, é importante a gente ressaltar principalmente aqueles indivíduos que estão sujeitos a uma exposição crônica a esses agrotóxicos. E aqui a gente fala de pessoas que têm contato com a sua substância, principalmente em suas ações laborais, como são os casos dos agricultores rurais. São pessoas que vão ter um contato com grande quantidade dessas substâncias por longos períodos de suas vidas. E aí, quando a gente fala em agrotóxico, o nosso país ele ocupa uma posição de destaque. Isso porque nós somos um país em desenvolvimento, com alta demanda de produção agrícola. E nossa produção agrícola, ela utiliza muito desses recursos defensivos. E aí, nos últimos anos, a gente teve um aumento maior ainda da utilização desses produtos. Hoje, o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de agrotóxico do mundo. E como é que esses dois assuntos, a síndrome mielodisplásica e os agrotóxicos, tornaram assunto do nosso interesse? Durante o nosso processo de residência, de nossa formação na residência profissional e médica, nós somos educados em serviço. E essa formação em serviço, ela tem o intuito de formar profissionais aptos para o mercado de trabalho e que também seja comprometido com os princípios estabelecidos pelo SUS, em especial o princípio da integralidade. Quando a gente fala em assistência integral, a gente tem o objetivo de olhar para o paciente não apenas da perspectiva da doença, não só analisando a parte técnica, mas nós também precisamos levar em consideração aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais e espirituais nos quais esse indivíduo encontra-se inserido. Então, é a partir da nossa experiência que tivemos com um paciente que tornou-se o nosso estudo de caso, um homem de 38 anos que desenvolveu síndrome mielodisplásica e chama a atenção por ele ser um indivíduo mais novo. E quando é feita a análise do aspecto social, econômico no qual o indivíduo está inserido, encontra-se um relato de exposição a agrotóxico relacionado à atividade econômica exercida por ele e uma possível associação dessa exposição com o desenvolvimento da síndrome mielodisplásica. Então, foi a partir dessa experiência que suscitou a nossa curiosidade e a gente foi atrás de buscar de que forma a exposição à agrotóxica poderia estar relacionada ao desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. Essa é uma associação complexa, porque a síndrome mielodisplásica ela é uma doença multifatorial, então vários aspectos podem estar relacionados ao desenvolvimento dela, e os agrotóxicos, eles não resumem-se a um único grupo de substâncias. A gente tem vários tipos de substâncias com diferentes formas de ação. Então, são associações difíceis de serem analisadas e difíceis de serem estudadas, e por isso a gente quis entender um pouco mais de como ela pode acontecer. A partir disso, a gente teve o objetivo de realizar uma revisão bibliográfica de publicações que avaliam a exposição de agrotóxico como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. Partindo disso, desenvolvemos a metodologia do trabalho, que foi realizar uma revisão bibliográfica, e aqui utilizamos bases de dados gratuitas, ou seja, livre acesso para a comunidade. Utilizamos as bases PubMed, Lilacs e Cielo. A partir dessas bases de dados, nós estabelecemos os nossos descritores e o período das publicações que nós desejávamos estudar. Fizemos esses estudos baseados na publicação de Jin e Colaboradores, de 2014. Então, definimos que não limitaríamos o tempo de pesquisa e que usaríamos os descritores em inglês, associando a síndrome mielodisplásica à exposição a agrotóxico. Embaixo a gente consegue observar os descritores que nós utilizamos. Quanto aos critérios de inclusão para a nossa pesquisa, nós incluímos estudos que trabalhavam com exposição a agrotóxico como um dos fatores de risco analisado para o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. O desenvolvimento de síndrome mielodisplásica deveria ser um dos resultados dessa exposição. Pesquisamos por trabalhos do tipo caso-controle, meta-análise, estudos de corte, e trabalhos escritos em língua portuguesa ou inglesa.
Como critério de exclusão, nós não inserimos estudos que fariam análise in vitro e que traria exposição a agrotóxico como resultado de exposição a armas químicas, como o agente laranja. E quais dados que nós analisamos na nossa pesquisa bibliográfica? Nós analisamos periódico de publicação, o ano da publicação, a metodologia desenvolvida no trabalho, o país de origem das populações analisadas, quais foram os instrumentos de avaliação e mensuração, tanto da exposição quanto do desfecho após essa exposição, o número de sítios, ou seja, se teríamos um estudo unicêntrico ou multicêntrico, e a população de estudo, o tamanho da amostra. Aqui são os nossos resultados. No total, nós identificamos 115 artigos em todas as bases de dados, e esses artigos variaram de 1952 a 2022. Após a avaliação dos títulos e resumos, 104 estudos foram excluídos porque não atenderam os nossos critérios de seleção. Embaixo aqui nós temos um diagrama que mostra todos os processos que nós seguimos. Primeiro fizemos a identificação, então, no total 115 estudos, sendo 113 na base PubMed, 2 na Lilacs e no Cielo não encontramos nenhum. Não houve artigos duplicados nessas bases de dados. Após a identificação, passamos para o processo de seleção. Nós fizemos a leitura, tanto dos títulos quanto dos resumos, e após essa seleção, 104 trabalhos foram excluídos. Desses 104, 87 eram irrelevantes para o estudo, 14 eram revisões, 1 era um estudo in vitro e 2 tratava da exposição a agrotóxico utilizado como arma química. Dos 115, excluímos 104, sobraram 11, que foram analisados todo o texto. E após a leitura de todo o texto, nenhum deles foi excluído e nós inserimos os 11 em nossas análises. Aqui, apresento para vocês a tabela, no qual nós colocamos as informações principais. Na primeira coluna, nós temos o título do trabalho. Na segunda coluna, os autores. Na terceira, o ano de publicação. Na quarta, o país de origem da população estudada. E na quinta coluna, as revistas científicas nos quais os artigos foram publicados. E agora a gente vai analisar cada um dos aspectos que suscitaram mais interesse. Do total dos 11 artigos publicados, a temporalidade deles estava distribuída entre 1990 e 2017. Desses artigos, 11 eram estudos do tipo caso-controle, 1 era meta-análise e não identificamos estudos de corte. O intervalo, outra coisa que nós avaliamos é o intervalo entre a última publicação identificada, que foi realizada em 2017, e a pesquisa que nós realizamos agora em 2022. Então, a gente consegue identificar aí um lapso temporal. De 2017 para cá, nós não tivemos mais nenhum trabalho produzido sobre essa temática. E aí a gente começa a indagar, por exemplo, por que não encontramos dados, por que nós encontramos tão poucos artigos? Questionamos alguns fatos que poderiam estar associados a isso. Um deles seria a base de dados selecionadas. Nós selecionamos bases de dados gratuitas e sabemos que muitos estudos, muitas vezes, são publicados em revistas em que o acesso deve ser pago. Isso dificulta um pouco a pesquisa. Outro aspecto é que muitos estudos, principalmente no Brasil, eles são realizados dentro de academia, são realizados durante o processo de mestrado e doutorado, e muitos desses trabalhos, eles não são transformados em artigos. E aí a gente vai tendo cada vez mais restrição para acessar esse tipo de informação. Outra hipótese levantada relaciona-se à dificuldade de compreensão acerca da etiologia e da patenogênese da síndrome mielodisplásica. Essa é uma doença que a avaliação dela modificou ao longo dos anos e, em comparação com outras doenças oncohematológicas, ela tinha uma defasagem de diagnóstico, e isso resultou em subavaliação e subnotificação da doença e, consequentemente, a gente vai ter menos estudos que trabalhem com ela. E quando a gente identifica
não identifica a presença de estudos de corte. Por que estudos, no caso do controle, no caso dessa avaliação, eles são mais eficientes e mais realizados? Eles podem estar associados a 3 fatores. O primeiro é o custo, o segundo, tempo de execução, e o terceiro, a incidência reduzida da doença. Quando nós fazemos estudos do tipo caso-controle, nós não precisamos avaliar a nossa população por um longo tempo. Isso reduz o custo, isso reduz o tempo, claro, e, consequentemente, vai reduzir o custo da nossa pesquisa. Além disso, devido ao não conhecimento grande da epidemiologia da doença, ela tem característica de incidência reduzida, então, estudos de caso-controle, eles conseguem associar melhor e facilitar o desenvolvimento de estudos. Quando a gente analisa o país de origem das populações estudadas, dos 10 casos-controle que nós encontramos, 6 estudos estavam restritos à região da Europa, como Itália e França, 3 à região da América do Norte e 1 da Ásia. Não encontramos estudos que fizessem essa associação na América Latina, e a gente destaca aqui também o Brasil. Quando nós vamos discutir um pouco sobre essas informações, a gente busca os dados publicados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E quando nós identificamos os países que mais se destacam no uso de agrotóxicos, no uso de pesticidas, a gente tem essa lista que mostro para vocês aí no gráfico, com os 10 países mais consumidores de pesticida no mundo. Então, ele é liderado pelos Estados Unidos, seguido pela China, e o Brasil se coloca em 3º lugar. Então, nós vamos ter ali países da Europa, como França e Itália, e que mostram uma certa relevância dos estudos nessa população analisada. Então, os Estados Unidos têm interesse em conhecer a consequência do uso de agrotóxicos para a sua população, e o mesmo acontece na Europa. Mas aí a gente se questiona, e a nossa população, e a população brasileira? Que a gente não conseguiu identificar estudos. Isso pode estar muito relacionado à subnotificação da doença no Brasil. Não são conhecidos muitos os dados epidemiológicos da síndrome mielodisplásica no Brasil, e isso vai se traduzir em número reduzido de publicação, especialmente nos fatores de risco relacionados a essa doença. Quando a gente analisa os periódicos, todas as publicações foram feitas em 10 periódicos distintos, destacando o jornal de hematologia britânico, que realiza 2 publicações, e essas publicações ficaram restritas às áreas de conhecimento da hematologia e da oncologia. Algumas desses periódicos possuem fator de impacto relevante, mostrando que as pesquisas sobre esses temas, elas têm espaço para serem realizadas. E aqui é um outro quadro com outros resultados que nós analisamos. Nesse quadro, nós analisamos quais foram os instrumentos de avaliação e mensuração da exposição a agrotóxico e qual foi o desfecho dessa exposição. Quanto a isso, nós tivemos trabalhos que relataram entrevistas e trabalhos que relataram que utilizaram questionários autoaplicados. As entrevistas, elas não foram padronizadas entre os trabalhos. Algumas entrevistas foram produzidas por profissionais da área da saúde, outras foram feitas com profissionais capacitados e que trabalham especificamente com exposição a agrotóxico, então possuem um domínio sobre a área do qual está sendo pesquisada. Os questionários autoaplicados, eles ou foram feitos dentro da própria instituição de saúde ou foram enviados por e-mail. Quando a gente analisa o número de sítios, nós tivemos estudos unicêntrico e multicêntrico. Os últimos, que são os mais recentes, a maioria são dados multicêntricos, mas vale destacar que alguns deles não eram multicêntricos, mas eram dados de regiões próximas, e aí torna o dado um pouco mais homogêneo e dificulta a análise. Quanto à população a estudar, o número de casos e o número de controles escolhidos, a gente vê que muitos trabalhos eles têm um número de casos reduzido, ele tem uma amostra pequena, e isso vai ter um impacto na análise estatística. E também temos a análise dos estudos.
a associação entre a exposição a agrotóxico e o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica, nós temos que alguns trabalhos encontraram uma relação positiva e outros trabalhos que não encontraram essa relação. E aqui é importante destacar que não encontrar a relação não significa que ela não exista, apenas, nesse momento, ela não foi identificada nessa população. E aqui, analisando tudo que a gente viu, há divergências entre esses artigos quanto à associação e exposição a agrotóxico e desenvolvimento da síndrome mielodisplásica, já que 7 publicações encontraram uma associação positiva e 3 estudos não encontraram essa associação. Mas a gente tem que analisar esses dados com muita parcimônia. Por quê? Eles utilizaram eles possuem diferenças metodológicas quanto à identificação do tipo de agrotóxico utilizado e a mensuração da exposição a esses produtos. Quando a gente faz entrevistas, e essas entrevistas são guiadas por profissionais, a gente precisa ter um treinamento desses profissionais prévio para que eles consigam extrair a informação da forma mais fidedigna possível. E quando a gente tem questionários auto-aplicados, essa análise ela tem que ser feita de uma forma cuidadosa, também porque a gente precisa compreender toda a situação, a circunstância em que o entrevistado estava inserido. E vale ressaltar também que autos relatos não guiados, eles se baseiam na memória do entrevistado, e isso vai ter consequência no tipo de informação obtida. Quando a gente se baseia na memória do indivíduo, a gente pode ter viés na nossa pesquisa. O número de casos e de controles. A gente pode ver que muitas dessas populações são pequenas, e quando a gente tem populações pequenas, a gente vai ter associações estatísticas que não necessariamente são significativas, ou até mesmo associações falso-positivas, comprometendo também os resultados. E aqui a gente destaca a importância dos estudos multicêntricos, mas ressaltando que sempre que, quando a gente realiza um estudo multicêntrico, é importante que ele seja feito de centros de pesquisa de regiões distintas. Avaliar centros de pesquisa que avaliem populações próximas, eles podem dar viés também na pesquisa, e é o que a gente tem em alguns casos. Então, os estudos multicêntricos, eles são importantes porque ele aumenta o nosso número amostral, mas ele deve avaliar, a gente deve procurar a avaliação de regiões com realidades diferentes, realidades geográficas, as realidades econômicas e a realidade a qual a população está inserida, para que a gente possa ter o melhor quadro possível do que está sendo analisado. E, por fim, a gente traz o único estudo de meta-análise que nós encontramos. O estudo de meta-análise, ele foi publicado em 2017, de 2014, e ele incluiu 11 publicações do tipo caso controle. Essas 11 publicações não são as mesmas 11 que nós encontramos, 7 artigos que nós encontramos bate com deles, mas os outros não. Isso porque utilizamos de bases de dados para pesquisa diferentes, tá? Todos os artigos utilizados por ele como um princípio de uma meta-análise são do tipo de caso controle, então há uma uniformidade. E quando ele faz a compilação de todos os dados obtidos pelos estudos que eles reuniram, ele mostrou que há uma associação significativa de 95% da exposição a agrotóxico com o desenvolvimento da síndrome mielodisplásica. Então, o dado mais robusto oferecido por ele, com um número de casos maior e um número de controle maior, ele vai oferecer o dado para a gente com uma maior confiabilidade. Quando ele analisa os diferentes tipos de biocidas, ou seja, quando ele divide os agrotóxicos em suas classes inseticida, fungicida e herbicida, ele encontra uma associação positiva de 71% de risco de desenvolver síndrome mielodisplásica quando exposto a inseticida. Porém, ele não encontra associação positiva quando o indivíduo é exposto a herbicida e fungicida e desenvolve síndrome mielodisplásica. Então, o que a gente chega à conclusão, o que a gente obteve dos dados que nós analisamos?
O crescente aumento da utilização de agrotóxico, ele contrasta com o número reduzido de estudos que nós temos na literatura, especialmente aqui a gente destaca os estudos brasileiros, que fazem associação entre o uso de agrotóxico e o desenvolvimento de SMD. A subavaliação e subnotificação de casos de síndrome mielodisplásica, elas dificultam os fatores de risco, a análise dos fatores de risco associados à doença, e por isso também acreditamos seja a causa do número reduzido de estudos. E apesar das divergências de resultados, a gente observa que há uma associação positiva entre o uso de agrotóxico e o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. Quanto às metodologias desenvolvidas nos estudos, a gente observa que para esse tipo de trabalho, em relação à síndrome mielodisplásica e à exposição a fatores de risco, os estudos mais utilizados são do tipo de caso-controle, muito fundamentado nos custos reduzidos e no tempo necessário para a avaliação, mas indicando também os cuidados que a gente deve ter com os instrumentos de avaliação, quais os instrumentos que vamos utilizar. E, por fim, o que a gente tira de reflexão do trabalho que nós realizamos e do nosso questionamento inicial? Quando a gente considera o aumento da produção agrícola, especialmente nos países desenvolvidos, somados às recentes modificações na legislação que nós tivemos nos últimos anos quanto ao uso de agrotóxicos, que promoveram uma flexibilização do controle da regulação de pesticidas no Brasil, a gente ressalta a importância de produzir artigos científicos que sejam publicados, que permitam a avaliação dessa associação entre a exposição a agrotóxico e o desenvolvimento da síndrome mielodisplásica, e também que permitam a gente conhecer um pouco mais sobre a epidemiologia dessa doença no Brasil, que ainda carece muito de dado. E quando a gente fala da importância da realização desses estudos, a gente não pode esquecer que é indispensável que a gente analise as particularidades da nossa sociedade, as particularidades do nosso país. A gente precisa levar em consideração a organização do nosso trabalho rural, as condições de acesso aos bens e serviços e as condições econômicas dessa população. A nossa população, ela tem características peculiares e particulares, e nós devemos analisá-las a partir desse ponto. Então, quando a gente tem a exposição a um fator tão grave quanto o uso de agrotóxico, quando a gente intensifica o uso dessas substâncias, que nós sabemos que terá consequência para a saúde, a gente precisa informar, a gente precisa buscar informações, a gente precisa buscar dados e apresentar esses dados para a sociedade. Isso faz parte da nossa missão, como trabalhadores da saúde, e nós temos um dever social, e esse dever social, ele consiste em divulgar e consiste em conscientizar a população também. É isso, muito obrigada. Parabéns, Aline, e ao grupo pela apresentação e pelo trabalho. Um trabalho bem cansativo, né? Mas valeu a pena. A gente tem uma pergunta aqui. Há interesse de realizar uma pesquisa na instituição sobre essa associação? Sim, a gente pretende que esse seja o nosso próximo passo. A gente tem acesso à informação, a gente tem os dados, então, como a gente disse, faz parte da nossa missão que esses dados sejam divulgados para a gente compreender melhor qual é a situação que a gente tem no país. Exatamente. A gente ficou instigado, né, com essa questão e, de fato, a gente nunca tinha feito um trabalho desse. Então, vale, com certeza, essa sugestão que vocês deram aqui na pergunta. A gente já tinha pensado em avançar com ela aqui no trabalho institucional. De resto, as pessoas parabenizando o grupo pela apresentação. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou no chat, no WhatsApp? WhatsApp, só teve essa pergunta. Parabenizando o grupo, sugerindo que o estudo apresentado seja publicado. Vamos tentar a publicação dos 3. O próximo passo será esse. Muito bem. Então,
acho que parabéns pela explicação. O Guilherme colocou aqui no chat, que bom. Acho que atingimos o objetivo, né? Além, nós tínhamos vários objetivos. Um é desenvolvimento, como até a Thalita falou, né, lá em cima, a gente tenta fazer esse desenvolvimento na questão de apresentação. Outro estímulo que a gente faz também com essa jornada é de publicação também. A gente tem aqui muito forte, não só assistência, mas o ensino e a pesquisa. Então, sempre são estimulados a isso. E outra, óbvio, é a divulgação do que é realizado aqui, dos pacientes que atendemos, dos doadores, né? Porque a gente aqui na Hemorri tem 2 grandes focos, que é a hematologia e a hemoterapia. Então, acho que pelas informações do chat, pelas informações que estou recebendo no WhatsApp, a gente atingiu esses objetivos com certeza. Fico feliz por isso. Foi um trabalho árduo, todos os grupos, com todas as meninas, mas parabéns a todos. Né? Viu como foi bom? Espero que tenha sido bom para todos. A Thalita botando aqui, ótima explicação. Muito bom, Thalita. Eu não conheço Thalita, mas acho que Thalita vai querer ser nossa residente. Abriremos a prova provavelmente em dezembro, é uma prova vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, então não tem uma data, mas fiquem atentos no Instagram do Centro de Estudos, que é o @CEMorrio, que todas as informações são passadas por lá também. E vamos ver se dá tempo de fazer algumas lives. Esse ano a gente conseguiu fazer lives antes, né, da prova, para esclarecimento de dúvidas. Então, acho que foi bem interessante. Quem participou das lives desse ano, né, todo mundo adorou. Eu também adorei a questão da live. Obrigada a todos pela participação, o pessoal que está aqui no Hemorri, no auditório, o pessoal que está pelo Zoom, à distância. Parabéns às residentes pelo esforço, dedicação. Sei que não foi fácil, mas é isso. A formação de vocês é isso que a gente procura. Ampla, não só na parte assistencial, mas também na parte de ensino e pesquisa. Parabéns. Parabéns aos coordenadores também, parabéns a todos. Todos aqui no chat ansiosos pela prova, eu também estou. Obrigada. Todo ano a gente tem jornada, tá? Normalmente acontece no final do ano mesmo. Um beijo e até a próxima, gente.